Vamos começar falando sobre o erro que pode custar muito caro para o Inter. Ontem eu já falei um pouquinho sobre isso nas minhas redes sociais, que o Internacional, ao manter o técnico Roger Machado, a sua comissão técnica e também os dirigentes, ele pode ter dado o pontapé inicial para daqui a pouco ter um insucesso no Clássico Grenal. E o insucesso, inclusive, é o empate, tá? O Inter precisa ganhar esse jogo. O Inter está, tudo bem, tá aí 2 pontos à frente do Grêmio e tal, mas o Inter vem de uma sequência ruim. Precisa de uma vitória, até para que a moral desses jogadores, se é que é possível isso, seja um pouco elevada. A manutenção do Roger, da sua comissão técnica e dos dirigentes, foram no sentido, na minha avaliação, contrário daquilo que o Inter precisava, que era do algo novo. Marcão, mas não tem muitas possibilidades de mercado e tal. Cara, a possibilidade era trocar o técnico. Não interessa por quem, claro, até interessa, né? Não vou aqui ser tão simplista assim. Mas o algo novo seria trocar de técnico, porque os dirigentes já foram contra os jogadores após a derrota com o Palmeiras, e o próprio Roger também foi. Só que os dirigentes, a gente sabe que o Barcelos dificilmente vai trocar, né? São os amiguinhos da direção. Então o técnico precisava ser trocado. Não foi. A gente precisa muito torcer para que, como é um clássico, talvez no íntimo desses jogadores, acomodados, jogadores que não têm sangue, talvez isso possa mexer com o brio dessas figurinhas carimbadas e aí sim a gente ter um mínimo de vontade, um mínimo de bom senso para tentar fazer um Grenal, digamos, que possa trazer algum tipo de ânimo para o torcedor. É o mínimo que a gente espera desse grupo de jogadores também, que tem muito, né? Tem muito também o que ser contestado, tá? A gente precisa contestar bastante alguns jogadores aí que não estão querendo também. Alguns por deficiência técnica, tá? São jogadores fracos. E alguns botaram a mãozinha na cintura, né? Não vou jogar mais, tal. Também estão devendo, tá? Deixa bem claro isso. Também estão devendo, tá? Então é o seguinte, eu acho que foi um erro da direção, né, um erro grave da direção, e agora vamos ter que se abraçar no Roger Machado, da sua comissão técnica, e nesses jogadores que, na minha avaliação, já demonstraram, não é agora contra o Palmeiras, já demonstraram muitas vezes que não estão mais aí pro Roger. Marcão, aí eles vêm a público e dizem, os jogadores compraram a ideia do Roger. Não compraram. Não estão mais comprando, pelo menos. É a minha opinião, é a minha visão de fora aqui. Talvez eu possa estar enganado, o Grenal me desmentir, tomara que me desminta o Grenal no próximo domingo. Qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Agora é torcer para que tenhamos uma semana realmente de trabalho forte, que os jogadores entendam que o Grenal é muito mais do que um jogo, é muito mais do que 3 pontos, e a gente precisa fazer um enfrentamento digno. Precisamos ter um enfrentamento digno e conseguir os 3 pontos, na minha avaliação. Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, por favor. Pessoal, olha só, algumas mudanças estão sendo preparadas já pelo técnico Roger Machado. O colega Alexandre Ernest, lá do Voz do Gigante, trouxe informação na manhã desta terça-feira de que pelo menos 2 mudanças já estão praticamente certas ou muito bem encaminhadas para o Clássico Grenal. Primeiro, a entrada de Gabriel Mercado no setor defensivo. O Inter jogaria com 3 zagueiros, tá? O Vitão, o Gabriel Mercado de líbero e o Juninho pela esquerda. Então essa seria a primeira mudança. E aí, na verdade, seriam 3 mudanças, porque mudaria o esquema e 2 peças, né? Então seriam 3 mudanças, mas em princípio a entrada então do Gabriel Mercado, para dar um pouco mais de estofo, cara experiente, que tem uma índole diferente também desses amorfos aí em campo. Isso é verdade, tá? Não adianta dizer que o Gabriel Mercado é um veterano, é um velho, é um perdedor, e na história do Inter não ganhou nada, ganhou um galchão agora e estava lesionado ainda. Tá? Mas é um cara que tem uma índole diferente, isso a gente precisa deixar claro. É um cara que tenha pelo menos sangue né, nas veias, entendeu? E ele tem, isso ele tem. Sangue nas veias, vontade, garra, isso ele tem. A gente não pode contestar isso dele, é a minha opinião, tá? Então, talvez no meio de um monte de amorfo, um monte de cara sem sangue, ele possa se sobressair e dar a sua contribuição. É assim que a gente espera. Tá? Então o Gabriel Mercado deve jogar no sistema defensivo. E na frente a troca do Ricardo Matias pelo Rafael Borré.
Rafael Borré está a tempo já fazendo um trabalho de reforço muscular e estaria sendo preparado para jogar o Clássico Grenal. E aí eu quero dar aqui a minha opinião, tá? Eu acho que o Ricardo Matias não vem bem nos últimos jogos, tem que se dar o desconto que o time está todo desorganizado, todo bagunçado, não chega praticamente uma bola nele, né? As que chegaram contra o Palmeiras ele foi caneludo, dominou muito mal as bolas, não fez nada, mas aí eu tenho que colocar num contexto geral, ninguém jogou absolutamente nada, só que o Roger parece que personaliza no Ricardo Matias. Ele cobra o Ricardo Matias, ele chama, ele fala em coletivo que o cara tá 3, 4 jogos sem fazer gols, né? Então parece que personalizou no Ricardo Matias essa ausência de gols aí no Inter. Então, muito provavelmente o Borré vai jogar. Essa é a tendência, né? Eu, sinceramente, cara, eu não colocaria o Borré agora. Deixaria o Ricardo Matias como titular. Eu acho que até para dar um pouco mais de moral pro garoto, né? Primeiro Grenal que ele poderia começar jogando, né? Então agora tirar o Ricardo Matias para botar o Borré é aquilo que eu sempre falo. O Roger realmente detesta a base, ou não digo detesta a base, mas é um técnico que não privilegia não a base. Porque na primeira dificuldade ele tira, ele queima o guri da base, né? Ele torra o guri da base, tira o cara do time, coloca um medalhão. E parece que vai acontecer novamente com o Borré. Qual a sua opinião? Você faria essas trocas também? Essas mudanças? Mudança de esquema? O que você acha sobre isso? O que você faria se fosse o técnico do Colorado?